Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E hoje nós vamos trabalhar o último vídeo que fala sobre o metabolismo de aminoácidos e ciclo da ureia. Tá? No nosso último vídeo, na parte 2, nós detalhamos um pouco sobre o que acontece no processo de catabolismo dos aminoácidos, né? Como é que eles são quebrados, como eles são oxidados, degradados, a partir, primeiramente, em geral, da retirada, né, do grupamento amino por transaminação e também por desaminação, tá? E o que isso gera, né? A partir do momento que você tem todas as proteínas da dieta, as proteínas corporais, né, sendo reduzidas a aminoácidos, se esses aminoácidos estiverem em grande concentração, eles vão passar pelo processo catabólico porque o nosso corpo não armazena aminoácidos, né? Durante esse processo, então, a primeira etapa é a perda dessa parte, desse grupamento, que é o grupamento amino, que normalmente é feito por transaminação, que é catalisada pelas chamadas aminotransferases, né? Isso vai gerar feita a aminotransferência e geralmente quem pega esse grupamento amino são os alfa-acetoglutaratos, produzindo uma molécula que a gente chama de glutamato. Né? O restante do aminoácido forma os alfa-cetoácidos, que são encontrados e que vão ser utilizados no metabolismo de uma maneira geral. Tá? O glutamato, ele acaba entrando lá nas mitocôndrias, não sei se vocês lembram, né? E por, de novo, uma transferência, pode produzir o aspartato ou pela desaminação, ou seja, pela retirada do NH3, da origem a chamada glutamina. Isso, na maioria, das células do fígado, não, todas as células do fígado, mas nas células do corpo, né? Esse grupamento, que é a amônia, por ser extremamente tóxica, mesmo sendo convertida no íon amônio, que normalmente acontece, né? Que é o que está sendo observado aqui, nós não teríamos como pegar todo esse componente das células do nosso corpo e eliminá-lo. Então, nas outras células do nosso corpo, nós temos esse grupamento amônia, né, se associando a moléculas, formando então a chamada glutamina, tá? Ou no caso dos músculos, também pode formar a alanina. E tanto a glutamina quanto a alanina, elas retornam e vão novamente ao fígado. Lá elas passam pelo processo de desaminação e aí esse grupamento amino é transformado em um amônio e esse íon amônio, então, biotransformado no ciclo da ureia para a produção da ureia. Tá? Pouco dele é liberado na urina de forma direta, mas a grande maioria, o grande pool, vai ser transformado em ureia, que vai ser então descartado pela urina ou também pelas fezes. Né? Lembra que parte da ureia é convertida ou é liberada também pelas fezes, tá, gente? Bem, o que é importante lembrar que uma das enzimas mais comentadas aqui, né, em várias etapas desse processo, são as aminotransferases. Como eu falei para vocês, logo que eu iniciei a fala sobre catabolismo de aminoácidos, eu comentei que as aminotransferases eram enzimas que necessitavam, né, para seu funcionamento da piridoxina, né, que é a vitamina B6, como cofator. Tá? Além disso, é importante lembrar, e eu também comentei lá no vídeo 2, que essas proteínas, como elas estão normalmente no interior, normalmente não, elas sempre estão no interior celular, né, na região de citoplasma, a presença delas no plasma sanguíneo está associado a alterações, principalmente hepáticas. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre o que pode dar errado nesses processos, tá? E um desse, tá, é realmente a alteração no nível plasmático das chamadas aminotransferases, ou o excesso dessas aminotransferases no plasma sanguíneo. Lembrando que nós temos várias aminotransferases, tá? A função delas é fazer a transferência do grupamento amino, e elas recebem normalmente um nome, né, associado ao aminoácido que elas tendem a produzir,
tá? E das aminotransferases, as mais importantes no processo de catabolismo dos aminoácidos ou no catabolismo das moléculas nitrogenadas, tá? É sem dúvida a alanina aminotransferase, também conhecida como ALT, e a aspartato aminotransferase, conhecida como AST. Tá? Essas duas, então, estão presentes em grande concentração lá no fígado. A ALT convertendo, né? Então, ela é chamada de alanina aminotransferase, né? Alanina aminotransferase, e a AST, aspartato aminotransferase. Tá? Antigamente, essas duas moléculas, elas tinham outros nomes. A AST era conhecida também como TGO, que é transaminase glutâmica oxalacética, desculpe, tá? E a ALT, ela era conhecida como TGP, tá? Ou transaminase glutâmica pirúvica, dessa relação, então, do glutamato ou com o piruvato, ou do glutamato com o oxalacetato, tá? Bem, esses nomes ainda em alguns livros vocês vão encontrar, né? Mas o nome atual é ALT e AST, tá? Então, como elas são enzimas intracelulares, eu preciso que elas estejam dentro da célula. A presença delas no plasma indica que houve uma lesão nas células ricas nessas enzimas, principalmente provocadas, obviamente, por traumas, que podem ser físicos ou patológicos, tá? E como elas estão presentes em maior concentração no fígado, tá? Normalmente, o exame para detectar as aminotransferases plasmáticas tem como objetivo descobrir se houve alguma doença hepática ou não. Pode ser utilizada também para avaliar outros quadros e também para avaliar a ação de drogas e de medicamentos no fígado, se há ou não toxicidade. Tá? É importante que a gente entenda que algumas doenças elas podem elevar as aminotransferases e que não são hepáticas, como é o caso do infarto de miocárdio ou de doenças musculares, onde a gente também tem essas aminotransferases no seu interior, tá? Mas geralmente, obviamente, tem uma série de outros sintomas que levam a crer que são associados a problemas cardíacos ou musculares e não ao hepato, tá? Os níveis tanto alto quanto baixo dessas ALTs, principalmente, podem indicar uma série de condições, tá? E as doenças em que se verifica um aumento dessa ALT ou da transaminase pirúvica, geralmente são a hepatite viral, a hepatite alcoólica, ou a hepatite medicamentosa, tá? Um exemplo, o paracetamol, se fala muito dessa relação com a hepatotoxicidade, né? Algumas doenças de congestão hepática, a isquemia hepática, câncer de fígado, cirrose, a esteatose, que é tal da hepatite gordurosa, né? Acabam podendo levar a traumas que decorrem, então, no aumento dessas aminotransferases plasmáticas, certo? Então, é interessante que a gente lembre desse valor diagnóstico, né? Vocês vão ter aula específica sobre metabolismo no fígado, ou do fígado, alguma coisa assim, e saber um pouquinho sobre elas é importante, tá? Uma outra questão é um processo que a gente chama de hiperamonemia, tá? Ou seja, como o próprio nome sugere, uma elevação nos níveis de amônia no sangue, tá? Os níveis de amônia são muito baixos, por quê? Porque ela é tóxica, muito tóxica, né? São de 5 a 35 micromol por litro, gente. É bem pouquinho mesmo, né? Porque o que a gente viu, que basicamente toda essa amônia é convertida nas células somáticas de uma maneira geral em glutamina ou também em alanina, no caso do músculo, para poder enxergar o fígado. E lá no fígado, em glutamato, tá? A amônia tem um efeito neurotóxico muito forte, né? Causa aí sonolência, vômito, visão borrada, tremor. Acho que eu comentei isso lá no vídeo anterior, tá? Mas pode acontecer sim de ter excesso, tá? A diminuição
na quantidade de amônia ou da ureia no sangue, geralmente não é preocupante, tá? Tá associada ou à falta de proteína na alimentação, ou a um processo de desnutrição, gravidez, porque muito desses aminoácidos pode ser repassados para o bebê, né? Ou pode ser por causa de baixa absorção de proteínas ou aminoácidos no intestino. Também pode ser decorrência de incapacidade do fígado de metabolizar a proteína, como no caso da insuficiência hepática, mas geralmente a diminuição não tem tanto problema quanto o excesso, tá? E o excesso pode advir dessa capacidade, dessa não conversão dessa amônia em ureia. Quando lá no ciclo hepático você tem um excesso, né, nós podemos ter um problema, tá? Essa hiperamonemia pode ser adquirida, provocada, então, por condições como hepatite viral, ou presença de muitas hepatotoxinas, ou a própria cirrose, tá? E são decorrências também de insuficiência renal, diminuição no fluxo de sangue nos rins, tá? Podem provocar infarto, esse excesso aí, em casos das queimaduras muito graves, né? Porque você daí tem lise celular e as proteínas acabam tendo que ser degradadas, tá? Isso também pode ser considerado o provocador da hiperamonemia adquirida, tá? Desidratação, dieta rica em proteínas. E no caso da hiperamonemia hereditária, nós também temos essa condição. Nós temos mutações nas enzimas, principalmente a deficiência da tal da ornitina transcarbomoilase, tá? Que é uma condição genética ligada ao cromossomo X, tá? Tem alta morbidade e mortalidade, obviamente, por quê? Porque a amônia é absurdamente tóxica, né? Lembrem que essa enzima, ela é a enzima inicial lá no ciclo, né, da ureia, tá? E que acaba impedindo toda a produção aí, certo? Como é que a gente faz o tratamento desse excesso de amônia, quando isso é verificado por uma causa não adquirida, não genética, né? Mas adquirida. Nesse caso, existem alguns outros tratamentos, eu peguei um deles, porque o objetivo aqui, obviamente, não é trabalhar tratamento, né? Eu não entendo de farmacologia e não entendo muito menos da patologia como um todo. Mas, né, a base bioquímica desse tratamento, que é utilizado, que é o fenilbutirato, tá? Ele é basicamente uma prodroga, tá? E quando ele está normalmente associado a moléculas que são facilmente absorvidas lá no intestino, e quando ele é absorvido, ele é convertido nesse tal de fenilacetato. O fenilacetato, notem aqui, ó, durante a produção, a quebra, o catabolismo do aminoácido, né? Então, é liberado na desaminação, o grupo lá do glutamato, as moléculas de amônia, né? Então, ela se liga aqui para formar a glutamina, principalmente na maioria das nossas células, né? E aí entra o fenilacetato. O fenilacetato se liga à glutamina, tá? E produz uma molécula chamada de fenilacetilglutamina, que é altamente solúvel e é altamente liberada, né? Ela é filtrada e não vai ser reabsorvida nos nossos rins, então ela é facilmente excretada, tá? Então é uma forma de retirar o excesso dessa amônia que porventura esteja acontecendo devido a esses traumas aí, né? No corpo, certo, povo? Bem, além disso, tá? E para terminar, né, a nossa aula, desde a primeira aula eu apresentei esse slide para vocês, né? E na primeira parte da aula, no primeiro vídeo, a gente trabalhou essa primeira parte do slide. No segundo vídeo, a gente trabalhou como, né, algumas substâncias elas eram utilizadas, né, como os aminoácidos eram convertidos em glicose, ácido graxo, corpo cetônico ou CO2. E agora eu só queria comentar um pouquinho, né,
como que ocorre a síntese de outras moléculas importantes com os nossos aminoácidos, tá? Então, as moléculas derivadas de aminoácidos ou os produtos especializados a partir dos aminoácidos. Uma das coisas importantes que vão também ser mais detalhadas em aulas à frente, tá? É a presença ou a necessidade da glicina e do succinato, tá? Essas duas moléculas, elas vão se unir, tá? E vai se formar uma molécula chamada ácido 5-aminolevulínico, tá? Ou simplesmente ALA. Esse processo então, obviamente, catalisado por essa molécula chamada alacintase, tá? Ou ácido 5-aminolevulínico sintase. Tá? E o ALA, que é produzido no interior e somente no interior das mitocôndrias, sairá da mitocôndria, passará por uma série de transformações lá no citosol, até formar uma molécula, tá? Que é chamado de coproporfibrinogênio 3. Esse coproporfibrinogênio 3 se associa a uma molécula, ou é catalisado por uma molécula chamada de uma oxidase, né? E vai dar origem, vai ser quebrado e vai dar origem a esse protoporfirinogênio lá nas mitocôndrias. E aqui é a grande questão. O que acontece aqui? Nós temos a formação da protoporfirina, de novo por uma oxidase, tá? E a protoporfirina é a base para a formação do grupo M. O grupo M, que é utilizado na síntese da hemoglobina, da mioglobina, tá? De uma série de outras proteínas, como citocromo C, tá? Um grupo que é essencial para a atividade de uma série de proteínas, né? Um grupo, como no caso da hemoglobina, ele é o grande responsável, né, por permitir que a hemoglobina seja transportadora do oxigênio dos gases respiratórios como um todo, tá? E também em outras moléculas, como citocromo C, que são proteínas M, no caso, tá? Ou que apresentam esse grupamento M. Então, da glicina do succinato, eles servem como base para a produção da protoporfirina, que, por sua vez, é essencial para a formação do grupo M. Ok? Esse aqui é uma das moléculas derivadas dos aminoácidos, tá? O grupo M. Tá? Outra molécula é a creatina, tá? Quando sintetizada no homem, a creatina, que é então um composto nitrogenado, isso acontece principalmente lá nos nossos rins, tá? Lá nos nossos rins, esses dois aminoácidos, a glicina e a arginina, vão se unir, tá? E a arginina vai transferir, por isso o termo, né, ali, ó, transferase, parte do seu conteúdo para a glicina, formando essa guanidino acetato, tá? E a guanidino acetato receberá posteriormente, tá? A adição de um grupo metil, que é fornecido a partir da metionina, tá? Que é, na verdade, essa adenesilmetionina. E essa reação especificamente vai acontecer lá no fígado. Então, essa primeira parte acontece nos rins e essa segunda parte normalmente acontece no fígado, tá? E aí a gente tem a formação da tal da creatina. A creatina, assim formada, fora do músculo, vai então ser distribuída para todos os tecidos. A creatina, ela tem, entretanto, uma repasse maior para o músculo, onde ela tem alta concentração, tá?
E ela está sendo bastante pesquisada atualmente e falada atualmente não, bastante tempinho já, devido ao seu potencial efeito no rendimento físico de atletas, de uma maneira geral, né? Principalmente os atletas envolvidos em exercício de alta intensidade e de curta duração, ou intermitente, ou de curto período para recuperação, tá? O que e por quê? Né? A creatina, ela fosforilada, ela pode ser utilizada, aqui que está o que está mostrando, né? Quando ela é fosforilada, ela é considerada uma reserva de energia nas células musculares. Então, toda a creatina que é transformada ou elevada, produzida e está no músculo, acaba sendo convertida em fosfocreatina, que é uma reserva de energia muscular. E durante o exercício físico, esse exercício intenso, então você vai ter uma quebra dessa fosfocreatina em creatina, que libera a energia que é usada para regenerar aqui, né, o trifosfato de adenosina. Aproximadamente aí 95%, gente, do pool de creatina encontra-se na musculatura esquelética, e a sua regeneração após o exercício é um processo que é dependente, obviamente, de oxigênio. Tá? Alguns estudos mostram que a suplementação com esse composto ele pode aumentar o pool lá em 10 a 20%. Então, isso seria um percentual muito interessante, sabendo que em atletas vegetarianos, esse pool pode chegar a aumentar até 60%, tá? E devido à quantidade, né? Porque eles acabam suplementando muito mais. Estou falando de suplementação em relação à alimentação, primeiramente, tá? Não utilizando nenhum outro tipo. Embora também possa ser feito suplementação via medicação, né? Mas, assim, a utilização dessa suplementação ainda é bastante controvérsia, tá, gente? Principalmente em relação aos riscos associados à excreção disso, né? A excreção da creatina, ela é feita a partir da creatinina, tá? Então, aqui você mostra especificamente essa conversão da creatina em fosfocreatina e da fosfocreatina em creatina, né? Que é o que acontece lá nos músculos, ok? Bem, em relação à creatinina, né? Embora nós tenhamos, esse processo contínuo acontecendo, a creatina se transformando em fosfocreatinina e a fosfocreatinina se transformando em creatina, isso dependente de uma enzima chamada creatina quinase, né, que pode capturar o fósforo e repassar o fósforo, tá? Então, transformando aí uma em outra, tá? Nós também temos parte dessas duas moléculas, da creatina e da fosfocreatina, sendo convertidas em creatinina. A creatinina é uma molécula que é proveniente da eliminação ou da perda de grupos fosfatos dessa molécula aqui, tá? E com isso ela consegue formar uma estrutura não linear mais cíclica, e essa é a forma como vai ser eliminado, literalmente, via rins, né, via urina, essa molécula, tá? É a forma de eliminação da creatina, sob a forma de creatinina. E ela está muito associada, como ela é excretada nos rins, à prova de função renal, tá? Como ela é produzida continuamente, a presença de creatinina é importante, se sabe que é importante, que mostra que os rins estão funcionando de forma correta. A ausência ou excesso, né, podem estar associados a alterações renais também, tá? Bem, outras moléculas precursoras de de aminoácidos seriam os neurotransmissores, tá? Bem, dos neurotransmissores, nós temos a norepinefrina e epinefrina. Esses dois neurotransmissores são produzidos a partir do aminoácido tirosina. A tirosina ela é convertida pela tirosina hidroxilase, uma enzima que precisa como um cofator BH4, que é a tetrahidrobiopterina, tá? E ela é convertida, então, na molécula que a gente conhece como DOPA.
O DOPA, por sua vez, é convertido em dopamina a partir de uma descarboxilação, né? Essa descarboxilase aqui, tá? Que também precisa da vitamina B6 como cofator PLP ali, tá? E aí transforma-se na tal da DOPA, transforma-se em dopamina. A dopamina, por sua vez, sofre uma por essa enzima aqui, uma hidroxilase, tá? Uma hidroxilação, tá? Essa dopamina beta-hidroxilase, ela tem como cofator o ácido ascórbico, que é a vitamina C, tá? E aí converte a dopamina em norepinefrina, e a norepinefrina, por sua vez, também vai receber, através da metionina, um grupamento metil, tá? E se transforma em epinefrina. A norepinefrina e epinefrina são neurotransmissores excitatórios. A norepinefrina normalmente está relacionado à nossa capacidade de raciocínio, de emoções, de manter os níveis de pressão e circulação contínuo, tá? Enquanto a epinefrina normalmente está associado à tal da adrenalina, prepara e organiza o corpo para reagir de forma rápida, né? Em situações principalmente que ele acredita estar em perigo, tá? Além da norepinefrina e da epinefrina, outros neurotransmissores mais associados à inibição, como é o caso do GABA, tá? São produzidos a partir de aminoácidos. O GABA, que contribui para a visão, para o controle motor, desempenha um papel absurdamente importante na regulação de ansiedade, né? Tanto que os benzodiazepínicos, né, são usados para tratamento de ansiedade, funcionam aumentando a eficiência desses neurotransmissores, que são o conhecido alfa-aminobutirato ou simplesmente GABA. O GABA é produzido a partir do glutamato, um processo de descarboxilação, dependente também de um cofator do PLP lá, né, da piridoxina fosfato, vitamina B6, e que transforma então o glutamato, ele perde um CO2 e se transforma em GABA. Tá? A serotonina também é um neurotransmissor que está muito associada à questão de regulação, modulação de humor, de sono, da própria ansiedade, também da sexualidade, apetite, né? E a serotonina é derivada do triptofano. O triptofano é um aminoácido, tá? Que por ação da hidroxilase triptofano hidroxilase, que também tem como cofator BH4, tá? Acaba se transformando em 5-hidroxitriptofano, que vai sofrer um processo de descarboxilação, vai perder ali o CO2, tá? E vai ser convertido, então, em serotonina, tá? A serotonina é muito, muito associada a essa questão do humor, tá? Então, outro neurotransmissor muito importante. Claro que, obviamente, tudo que dificulte a produção, né, ou limite tirosina, limite glutamato, limite serotonina, ou melhor, triptofano, está associado a alterações nesses neurotransmissores, tá? A outra molécula derivada de um aminoácido é a histamina. A histamina é produzida por células como os basófilos e mastócitos teciduais, né? E ele é um chamariz, né? Ela é uma molécula que recruta glóbulos brancos nos processos infecciosos, tá? A histamina é derivada da histidina, ela sofre um processo de descarboxilação a partir da histidina descarboxilase, que também utiliza o PLP como cofator, tá? E ela é produzida no interior, então, dessas células que acabam sendo muito associadas a processos, principalmente processos infecciosos, processos alérgicos, tá? Que vocês estudam com certeza. Bem, pessoal, melhor isso ir lá na imunologia.
era isso, né? Nosso terceiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida vocês podem questionar na nossa web, ou se você não é meu aluno, você pode utilizar o mecanismo aí de baixo, tá? Para tirar as suas dúvidas. Por favor, se gostaram, entenderam, né? Ou me deem um retorno, deem um like se gostou. Se não gostou, dá um dislike, não tem problema. A gente tenta melhorar da próxima vez, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo.